Que bom que você escolheu estar aqui conosco essa noite, um domingão de carnaval, não é? Muitas vezes a gente tem viagens programadas, recebe pessoas, mas a gente decidiu, você decidiu estar com a gente hoje, nesse domingo de carnaval. Aliás, uma pergunta, por ser um domingo de carnaval, será que alguém viu o tema da mensagem, baile de máscaras, e veio aqui hoje achando que ia ter um bailão? Pensa, porque a capela é meio diferentona, né? Às vezes, vai que rola um baile no domingo à noite, às vezes o pastor está aqui pregando, outro dia ele está moendo na guitarra, então por que não um bailão? Eu sei até que tem gente, tem uns irmãozinhos que quer pé de valsa, né? que gosta de uma dancinha e tal, então às vezes a pessoa ficou empolgada. Eu sou horrível na dança. Eu dançando, eu tenho 2 membros, um é a cabeça, o outro membro é o resto, porque daí não tem braço, não tem cintura, não tem perna. Pensa num cara ruim de dança, sou eu. Mas eu gostaria que vocês não ficassem zoando comigo depois do culto, com piadinhas, até porque agora eu sou conselheiro da capela, então fique esperto comigo. Eu não vim aqui hoje para falar sobre as máscaras físicas, né? Tem algo mais bacana, mais profundo para a gente falar. Mas, nesse momento, eu vou colocar então a minha máscara de uma pessoa culta, de uma pessoa bem informada, e vou trazer um pouco de cultura para vocês, falando um pouco sobre a história da máscara. Então, as primeiras máscaras foram usadas 9.000 anos antes de Cristo. É tempo pra caramba. E elas normalmente eram usadas em rituais religiosos. Então, na China, por exemplo, as pessoas usavam máscaras para espantar espíritos maus. Isso na China. No Egito, as pessoas colocavam máscaras naquelas pessoas que morreram, nos defuntos, para garantir a passagem deles para a vida eterna. Isso acontecia na China. Aliás, por que a gente não pensou nisso, né? No Egito. Não ia ser mais fácil? Só botar uma mascarinha na hora que a gente morrer, o pau já garantia a vida eterna. Aí depois, na Grécia, então, ela ficou esse símbolo do teatro. Então ela foi ganhando mais tamanho e ela mais expressão. Essas máscaras na Grécia, então elas tinham uma expressão muito exageradas. Então, para facilitar a interpretação dos atores. Então, o ator que de repente tinha um papel de uma pessoa brava, então essa máscara tinha uns traços fortes, né, para a pessoa olhar para ela e já identificar que ela é uma pessoa nervosa, uma pessoa brava. Então, a pessoa que era uma pessoa melancólica, uma pessoa triste, então essas máscaras tinham traços bem exagerados para que as pessoas então visualizassem que aquilo era um personagem, uma pessoa triste. E elas eram usadas, elas eram bem maiores. Então, um detalhe importante, que nessa época então não tinha a questão da tecnologia, não tinha microfone, não tinha caixa de som. Então, essas máscaras elas tinham tipo de um megafone, então na parte interna, para facilitar, então, as pessoas ouvirem bem os atores. Então, além dos teatros que tinham uma acústica muito boa, então essas máscaras também eram usadas uma espécie de um megafone, então, para amplificar a voz desses atores. E aí, nos dias de hoje, então, a máscara também é muito usada, principalmente nessa época do ano, no carnaval, onde as pessoas usam máscaras por uma questão cênica, de brilho, de cores, e alguns usam de uma forma muito conveniente para elas, de tampar, de esconder a sua persona, né? Então, pessoas que acabam tendo coragem nessa época do ano de fazer coisas que no dia a dia, com cara limpa, elas não têm coragem de fazer. Então, elas usam desse artifício da máscara para poder fazer coisas e depois não ser reconhecida e minimizar, então, o seu peso na consciência e não estragar a sua própria imagem. Então, hoje, as ruas, as avenidas, os bailes estão cheios de pessoas usando máscaras, porque também faz parte da nossa cultura. Mas, então, como eu disse, eu não vim hoje falar dessas máscaras físicas, mas eu vim falar de máscaras que nós insistimos em usar diariamente. Permita-me incluir você nesse nós. São máscaras que nós, às vezes de uma forma racional, às vezes de uma forma intencional, mas muitas vezes também de uma forma irracional, a gente acaba usando máscaras. Então vamos falar de algumas situações normais, comuns, que a gente então usa nossas máscaras. Uma das máscaras é a máscara da aceitação. Infelizmente a gente vê muitos adolescentes e jovens
que eles viveram, que nasceram na igreja, que conhecem a verdade, que conheceram a palavra, que teve um encontro com Cristo, mas por usar essa máscara da aceitação, muitos deles acabam abandonando a fé, se distanciando de Deus, da convivência da igreja, porque essa questão de ser aceito nessa idade é muito importante. Então ela está inserida num contexto, seja do lugar onde mora, onde estuda, onde trabalha. Então ela, para ser aceita, ela acaba fazendo coisas que ela mesma acha que está errado, que às vezes está contra os próprios princípios, mas ela faz para ser aceita. Muitos jovens entram e acabam desenvolvendo algum tipo de vício justamente por causa disso. Porque esse grupo de pessoas, esse grupo de amigos, eles praticam, eles fazem, então eu preciso fazer também. Eu preciso ser aceito, então eu preciso falar as mesmas coisas, falar a mesma língua, ter as mesmas atitudes. Isso é normal de acontecer. Então, pessoas que perdem a virgindade, porque falar que é virgem hoje é praticamente uma aberração. Então eu não posso ser uma chacota, eu não posso ser motivo de piada. Então a pessoa ela começa então um envolvimento, uma vida sexual, porque ela precisa ser aceita. Então essa máscara da aceitação, infelizmente, tira muitos jovens e muitos adolescentes da igreja. Mas também não é só peculiar a essa idade, ao ser um jovem adolescente, nós adultos também passamos por isso. Há 3 anos e meio atrás, mais ou menos, a gente mudou de uma casa. A gente morava numa casa e mudamos para um apartamento na Greba. Ó, filé. Mudamos para lá. E aí, quando a gente foi avisar os meus pais, não que a gente tinha mudado já, mas quando a gente estava avisando que então a gente estava nesse processo de mudança, os meus pais, meu pai está aqui, e então meu pai e minha mãe, eles ficaram felizes, né, por essa evolução, por você talvez, pelo filho, poder dar mais conforto para a família, ou mais segurança, que era o ponto que mais pesou para a gente na época. Então foi muito legal. Porém, a minha mãe me deu um conselho, que é muito pertinente à situação que eu estava vivendo. Ela disse assim, mais ou menos com essas palavras: filho, muito legal que você está mudando para ir num lugar bacana e tal, mas tome cuidado com uma coisa. Tome cuidado para você não forçar a ser inserido num contexto, porque você vai conviver com pessoas que têm um poder financeiro, monetário, talvez maior que você. Então, às vezes, para você ser aceito, para você, então, ficar de igual para igual, você acaba correndo o risco de você exagerar nas finanças, de você esbanjar o dinheiro, de você talvez trocar o carro sem necessidade, de você talvez mudar o seu investimento, a sua veste, os seus vestimentos para chamar mais atenção, trocar um celular, enfim, ter gastos desnecessários e além das suas posses, para que você então se torne igual a eles. Ou investir mais nas suas filhas para elas terem aquilo que outras crianças que moram nesses lugares têm. Isso pode ser um erro, pode ser um engano, então tome cuidado. Bacana que você está indo, mas não coloque a sua máscara, da vez de uma pessoa que tem dinheiro, que tem condições e acaba atropelando as coisas. Então, foi assim, faz sentido, porque muitos de nós, a gente corre esse risco. A gente põe uma máscara, então a gente acaba vivendo de aparência. A gente não tem condições financeiras para algumas coisas. Mas a gente vai lá e a gente então começa a tomar atitudes que a gente acaba se complicando na vida financeira. São coisas que acontecem, então a gente viu recentemente também nessa fase de política, de eleição. Então pessoas conversavam aqui com um grupo de pessoas que apoiava determinado candidato e as suas propostas, e ela achava isso mesmo, é legal, concordo, mas daqui a pouco ela estava com outro grupo que apoiava um outro candidato, que apoiava outras propostas, e ela fala, é isso mesmo, aquele candidato ali, nada a ver. Então ela pensou, para ser aceito nesse grupo e aceito nesse grupo, coloca uma máscara, então, da aceitação e fala assim, eu vou falar desse jeito com esse grupo e vou falar daquele jeito com aquele grupo para eu ser aceito nos dois grupos. Então é algo que pertinente também à nossa vida de adulto. Mas uma outra situação que normalmente revela nossas máscaras, a máscara da conquista. Eu acho que isso todo mundo já fez, né? Então, quando você quer conquistar a pessoa, e aí então você se esforça ao máximo, e aí eu lembro assim, quando eu comecei a namorar com a Sabrina, eu passava acho que 6 ou 6 horas da manhã na casa dela para a gente correr. Você tem noção do que isso significa? Você levantar cedinho e botar uma roupinha, escovar o dente, dar um tapa no cabelo e aí chegava lá, ela também toda cheirosona, parecia que ela nem dormia a noite inteira se preparando para a gente correr no zerão.
E a gente faz sacrifícios para conquistar pessoas. Isso a gente coloca essa máscara, então, para a gente conquistar, às vezes, pessoas, às vezes conquistar posições, conquistar, às vezes, dentro da empresa. Então, essa necessidade da gente conquistar pessoas também pode ser um risco. A gente viu recentemente nos noticiários, aquela mulher não é uma adolescente, não é uma jovem, uma pessoa experiente, e ela, então, se envolveu, ela se relacionou com um rapaz durante 6 meses, trocando mensagens, conversando, e na boa, só se falando tal, e depois de 6 meses ela marcou encontro dentro do apartamento. E daí ela foi espancada por 4 horas seguidas. Se a gente não conhece as pessoas do nosso convívio, será que é possível a gente conhecer pessoas através de um relacionamento virtual? Então colocar máscaras para a gente conquistar pessoas é fácil. Usando ainda a forma virtual, as redes sociais, aí é moleza. Então são situações que a gente demonstra que nós colocamos as nossas máscaras. Enfim, são vários motivos que fazem a gente colocar nossas máscaras e viver como hipócritas. Olha a definição de hipócrita. Aquele que demonstra uma coisa quando sente ou pensa outra, que dissimula sua verdadeira personalidade quase sempre por motivos interesseiros ou por medo de assumir sua verdadeira natureza, qualidades ou sentimentos que não possui. Uma pessoa que é fingida e falsa. Agora olha o alerta que Deus nos dá, que a Bíblia nos dá, através do livro de Timóteo. 1 Timóteo 4, 1 e 2 diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Esse mesmo versículo na versão A Mensagem diz assim: o Espírito deixa claro que à medida que o tempo passa, alguns desistirão da fé para seguir ilusões demoníacas ensinadas por profissionais da mentira. Esses impostores mentem tão bem e há tanto tempo que perdem até a noção da verdade. 2 cuidados que nós precisamos ter, que esse versículo, que eu consegui pensar num versículo desse. Primeiro, nós temos que tomar cuidado com os profissionais da mentira, com os hipócritas. Pessoas que estão muitas vezes fazendo parte do nosso convívio, que a gente coloca dentro da nossa casa, que a gente às vezes trabalha ao lado, estuda ao lado, pessoas que a gente se relaciona. Muitas vezes a gente está sendo envolvido por profissionais da mentira, por hipócritas. E às vezes essas pessoas têm tanta habilidade que muitas vezes pode desviar o nosso percurso, o nosso caminho. Por isso que nós temos que ter conhecimento da palavra, e contato e comunhão com Deus, e o discernimento, para a gente ver o que está acontecendo ao nosso redor. Será que nós não estamos sendo envolvidos por pessoas desse tipo? Esse é o primeiro cuidado. Segundo, nós temos que tomar cuidado para nós não sermos pessoas hipócritas. Porque muitas vezes a gente se acostuma com as máscaras que a gente põe diariamente. Isso vai ficando uma questão natural para nós. Então a gente vai se envolvendo, a gente não vai mais percebendo que a gente está vivendo de aparências e de máscaras, e a gente está se tornando um hipócrita. A gente está se tornando um profissional da mentira. E a gente faz isso daí sem pesar na consciência, porque muitas vezes nós nem percebemos. Por que será que a Bíblia nos ensina a ser como crianças? Porque criança não é hipócrita. A criança é pura. Você quer fazer um teste? Dá um par de meia para uma criança no aniversário. Para você ver o que você vai ouvir. As crianças, elas não carregam essas máscaras. E elas falam mesmo. E a gente passa uma par de vergonha com elas, né? Então nós temos que ser realmente como crianças. Aí uma pergunta para a gente refletir um pouco. A máscara, ela quer refletir a mentira ou quer esconder a verdade? Quando usamos máscaras, nós queremos então refletir, divulgar uma mentira, ou a gente quer esconder uma verdade? Talvez as duas respostas, né? Acho que muitas vezes a gente quer então realmente aparentar outra coisa. A gente quer divulgar aquilo que nós não somos. Muitas vezes a gente quer divulgar. A gente quer evidenciar algo. Mas muitas vezes a gente quer esconder também algo, por vergonha.
esconder nossos sentimentos, até mesmo nosso caráter. Por que será que programas, esses reality show como A Fazenda, o Big Brother, tem tanta audiência? Big Brother está, sei lá, mais de 10 anos, 13 anos, 14 anos na televisão. Quando você percebe, quando começa um programa desse, os caras estão todo mundo gente boa, todo mundo felizão, todo mundo alegrão, todo mundo se abraçando, todo mundo ali na paz, e se ajudando, e se elogiando, está tudo uma festa, está tudo certo. Aí conforme o jogo vai rolando, os dias vão passando, então mostra ali uma pessoa que está num grupo de pessoas elogiando e está tudo bem, daqui a pouco mostra essa mesma pessoa falando mal das outras, e aí aquela que ouviu falando mal já vai contar para as outras, aí vira uma satisfação, pô, você falou mal de mim, você falou isso, falou aquilo, e aí começa o jogo, e aí as máscaras começam a cair, e aí o pessoal que está assistindo fica, yes! Porque as máscaras, as verdades começam a aparecer, as máscaras começam a cair, e isso faz com que o público tenha vontade de assistir, porque é isso que os caras querem, muita mentira, as mentiras sendo desmascaradas, as pessoas passando constrangimento e vergonha e se irritando, e assim vai. E o pessoal fica envolvido com isso. Aí quando tem o tal do paredão, então muitas pessoas pensam assim, não, essa pessoa é falsa, ela é mascarada e ela tem que sair do programa. Mas a maioria fala assim, não, ela é falsa, ela é mascarada, mas ela é ela que toca o terror, ela tem que ficar, porque aí o programa fica mais animado quando ela está. Porque é a sede, não é? Das pessoas verem o pau quebrando mesmo. A confusão. E é por isso que esses programas têm tanto sucesso. Porque é gostoso a gente ver as pessoas, as máscaras caindo e a verdade vindo à tona. Mas é ilusão nossa a gente pensar que isso é só programa de TV. Que isso é só uma realidade na televisão. E a gente tem que perceber que nós estamos participando diariamente de um baile de máscaras. Nós estamos inseridos nesse contexto. A gente vê isso, infelizmente, dentro da igreja, dentro da nossa própria família. Então, o baile de máscara está aí, e a gente está envolvido nele. E agora o que a gente tem que refletir o quanto nós estamos envolvidos. Como nós estamos participando desse baile. Muito bem, falamos de algumas situações que a gente coloca as nossas máscaras. Agora vamos falar de algumas situações que revelam a verdade e fazem as nossas máscaras caírem. Uma coisa que é absurdamente reveladora, que faz as nossas máscaras caírem bonito, com força, é o casamento. Quantos casados tem aqui hoje? Metade? Pouco menos que a metade? Alguns talvez tenham envergonhado. O marido fala assim, levanta a mão. Fala. É ou não é verdade? Casamento, pensa no lugar que as nossas máscaras caem. Aliás, começa um pouco antes do casamento. Principalmente para as mulheres. Quando a mulher fala assim, miga, eu vou casar. Quando você dá essa notícia, você percebe que quem são as amigas verdadeiras que estão celebrando a sua conquista, a sua felicidade, e tem aquelas invejosas, que não gostam, que não querem ver você casando antes delas. E aí você já começa a perceber quem é a amiga verdadeira, que está se alegrando com a sua alegria, com a sua vitória, e quem são as farsas, que realmente não quer ver a sua alegria. Então a máscara cai, a verdade se revela e as amizades elas terminam. Então, um pouco antes do casamento, os homens não. Homem não. Quando o amigo fala assim, eu vou casar, a gente, porque vai ter festa e a gente quer mais é festa mesmo, então tá tudo certo. Não tem esse esqueminha de ciúminho, de invejinha, de vai casar primeiro que eu. Homem não tem isso, tá certo ou não? É ou não é? Nós é brother, fechamento mesmo, tal. Agora as mulheres não. As mulheres têm essas competições que detonam. Mas no casamento, daí quando você está lá, o homem e a mulher, é muito tenso. Porque, você que está namorando, preste atenção. A probabilidade de você estar namorando com um fake é muito alto. Mas é muito alto. Por quê? Comparado ao casamento, o namoro a gente convive pouco tempo. É pouco tempo. Ainda mais nessa rotina do dia a dia que os jovens adolescentes já são inseridos nessa, curso para todo lado e fazendo um monte de coisa, então é pouco tempo de namoro. Como é pouco tempo de relacionamento, de tempo junto, então é fácil a gente segurar a onda. É fácil a gente segurar aquele momento de irritação, é fácil a gente segurar as nossas chatices, as nossas manias, então você vai contornando uma coisa ali, segurando uma onda ali, é mais fácil. Agora, quando você casa,
E aí você está convivendo, vivendo juntos, dividindo o mesmo banheiro, dividindo a mesma cama. E aí não tem jeito de você ficar mascarando as coisas. Aí a verdade aparece. Então não é que o casamento nos muda, não é que o casamento nos transforma, não. As verdades aparecem, as máscaras caem e a gente mostra o que nós realmente somos. E aí a pessoa às vezes fica até meio assustada, e às vezes fica até com raiva, assim, dá vontade de você entrar com um processo de falsidade ideológica, né? Porque a pessoa que eu casei não é a pessoa que eu namorei, não é possível que seja a mesma pessoa. O casamento é extremamente revelador. Pensa num momento, numa situação, num estágio da nossa vida que Deus trabalha muito com o nosso caráter. Então o casamento, ele é revelador e tira nossas máscaras. Outra situação, por exemplo, é em restaurante. Em restaurante é outro ambiente que algumas máscaras caem. Por exemplo, pessoas então que colocam aquela máscara de pessoa rica, né? Então aquele narizinho em pé, assim, pontudinho, aquele olhar altivo. Então a pessoa tem grana e, né, tem toda aquela máscara de pessoa poderosa, cheia da verba, cheia da porva, mas máscara não paga a conta. Então quando ela vai no restaurante, ela pega aquele cardápio, o que ela faz? Ela não olha para o lado esquerdo do cardápio, que tem ali a descrição da comida, certo? Não olha ali, ela olha para o lado direito, que tem ali os preços, né, tem os valores ali. Então ela começa 28, 23, 18, 13. Essa aqui que eu quero. 13. Amigão, vê essa porção de quiabo aqui para mim e tal. E aí, já era máscara de rico? Não tem como. Já revelou, já pode ver a mascarinha, mas na hora de pedir, de pagar a conta, não tem. Outra situação em restaurante, aí tem aquele, o educado, verdadeiro, aquela pessoa discreta, e tem o educado mascarado. O educado verdadeiro, quando ele pega um prato de comida e tem, por exemplo, um fio de cabelo no prato de comida, como que ele resolve o problema? Ele faz assim, ó. Resolvido. Trocou uma ideia, pediu para trocar o prato. Agora o educado mascarado. Nossa! Olha o tamanho desse fio de cabelo. Mas saiu do paletó direto para o meu prato. E já faz aquele escândalo porque não dá. A educação daí, a máscara cai, a pessoa não é discreta, a pessoa não é educada, a pessoa não fala baixo. Então, nos restaurantes, do tratamento com o garçom, isso revela muito de quem nós somos. E algumas máscaras caem. Outra situação, pessoas que não sabem ouvir não. Você conhece alguém que não sabe ouvir não? Você conhece pessoas que não sabem ouvir não? Conhece, né? Conhece. Como tem pessoas que não sabem ouvir não? Tem uma música da Maria Bethânia, gente, eu uso exemplos da minha época. Tem uma música da Maria Bethânia que diz assim: a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. A arte de sorrir cada vez que o mundo me diz não. E muitas pessoas elas não conseguem ouvir não. E elas não entendem que o não, ela faz parte. A psicologia diz que o sim nos faz muito bem e nos faz crescer. Mas o não é profundamente educador. Através de nãos a gente aprende, a gente tem um leque de experiência, de aprendizado que a gente tem de você administrar os teus sentimentos, os teus impulsos. O não de um pai, o não de uma mãe é carregado, é recheado de amor. Imagina o não de Deus. O que Deus quer nos ensinar quando Ele nos diz não. E muitas vezes Deus nos diz não através de um amigo, através de um pai, através de uma mãe. Mas pessoas não entendem, não conseguem compreender isso. E elas não sabem ouvir não. E quando esse não vem, então a máscara cai. Ela se revela quem ela é. Ela revela os seus impulsos. Ela revela muitas vezes o seu vocabulário.
aquilo que está dentro dela. Situações, então, que fazem as nossas máscaras caírem. Outras, que eu não vou comentar muito por causa do tempo, sucesso dos outros. Pessoas que sentem inveja. Inveja é a tristeza, é a infelicidade por ver o sucesso de outra pessoa. Então a gente não consegue ver as pessoas crescendo na vida, conquistando. E quando a pessoa é invejosa, ela não consegue segurar, a máscara cai na hora. Ela já mostra quem ela é. Uma pessoa invejosa que não consegue lidar com o sucesso dos outros. Olha o que está escrito em Provérbios 27:4. Olha, presta atenção. Somos arruinados pela ira e dominados pela raiva. Mas quem pode sobreviver à inveja? Nós somos arruinados pela ira. Isso destrói a gente. Mas quem poderá sobreviver à inveja? E aqui não está dizendo do alvo da inveja, mas está dizendo de quem sente a inveja. Em outras palavras, aqui está muito claro que a inveja mata. Porque quem poderá sobreviver à inveja? Falamos um pouco sobre a história da máscara. Falamos situações em que nós colocamos as nossas máscaras, mas falamos também de situações que as nossas máscaras caem e a verdade é revelada. Mas a gente precisa falar o que a gente faz com isso, não é? Como que a gente se livra disso? Como que a gente pode viver uma vida sem máscaras? Então eu posso falar duas coisas em uma. Importante a gente viver: o autoconhecimento e o relacionamento com Deus. São duas coisas que têm que andar juntas e que elas fazem com que a gente viva sem as máscaras, ou pelo menos que a gente vai no dia a dia largando as nossas máscaras. O autoconhecimento é muito importante. Coloco o exemplo de José. José, ele foi vendido como escravo, mas ele nunca foi um escravo. José, ele não agia, ele não pensava como escravo. Ele sabia que ele não era um escravo. E o comportamento dele fez com que José subisse alguns degraus na vida dele. Então ele foi alcançando postos mais altos, porque ele nunca viveu, pensou e agiu como escravo. Uma questão de autoconhecimento. José foi preso, mas ele nunca foi um prisioneiro. Ele nunca pensou e agiu como um prisioneiro. E por isso que tempo depois ele foi uma espécie de gerente da prisão, porque ele não agia como um prisioneiro. José foi acusado de traidor, mas ele nunca pensou e agiu como um traidor. E ele esperou em Deus para que a verdade fosse revelada. E ele chegar então a ser um governador importante de uma terra rica, que é o Egito. Aqui, olha como é que é importante a questão do autoconhecimento, de você entender o que você é em Deus. Os seus princípios, o seu caráter. Esse autoconhecimento que a gente vai desenvolvendo na vida nos dá munição, nos prepara para a gente então ir largando as nossas máscaras. Outro exemplo, Moisés. Moisés com 80 anos, um velho gagá, literalmente, ele era gago. Ele teve uma trombada com Deus. E aí Deus falou assim: Moisés, eu preciso de você ir lá voltar para o Egito e libertar o meu povo. E aí o velho gagá falou assim: eu? Mas de jeito nenhum, eu tenho 80 anos, eu sou gago, como é que eu vou ser um libertador? Como é que eu vou libertar o povo do Egito que está lá preso há centenas de anos? Acontece que nós temos 3 versões de nós mesmos. Nós temos a versão daquilo que as pessoas pensam sobre nós e sabem sobre nós, aquilo que nós pensamos sobre nós, a nossa autoimagem, e aquilo que Deus pensa e sabe sobre nós. Moisés, então, ele fez uma reflexão da sua autoimagem e falou assim: eu, libertador, 80 anos, gagá, de jeito nenhum. Mas Deus sabia que ali dentro tinha algo que Moisés não conhecia. Ali tinha um líder, um libertador que foi um dos maiores líderes da história humana. O maior legislador, porque as leis que Moisés escreveu permeiam a legislação de vários países em volta do mundo. Aquele velho gagá, que achava que não podia fazer mais nada da vida, Deus olhou para ele e via que ali tinha um libertador, tinha um grande líder, um grande legislador, e que ele mudou a história de um povo. E que aquilo que Deus quer com a gente é exatamente isso. Ele quer que a gente se relacione com Ele
ao ponto dele conseguir revelar a nós aquilo que nós somos, as nossas habilidades. Quantas pessoas estão aqui que hoje fazem coisas que nunca imaginou fazer? E que um dia se rendeu a Cristo e falou assim: eis-me aqui, eis-me aqui. E Deus foi caminhando e revelando, e as máscaras foram caindo. E as pessoas foram vendo que tinha habilidades que elas não sabiam, tinham dons, tinham talentos que elas não sabiam que elas tinham. Mas Deus foi revelando. Antigamente em Roma, quando aqueles artesãos que faziam estátuas e vasos, então eles usavam alguns materiais, um deles era o barro. E o barro ele tinha que ser muito limpo, muito bem peneirado. O barro tinha que ser puro, não podia ter areia, não podia ter pedrinha, não podia ter nada. Por quê? Porque no momento que você está fazendo o vaso, então aparentemente está tudo certo. Mas no momento da secagem do barro, naquele momento, naquele lugar onde tinha aquela pedrinha, aquele fagulho, aquela sujeira, aquela areia, não dava liga. Então ficava uma pequena fissura, uma imperfeição no barro. E isso fazia com que o valor desses barros então caísse. Então o que esses artesãos faziam? Eles colocavam máscaras, colocavam ceras, né, para você mascarar então aquela imperfeição. Então preenchia com cera e colocava no mercado para vender. As pessoas, os compradores que tinham um pouco mais de conhecimento, então eles não compravam esses tipos de produtos à noite. Eles faziam essas compras durante o dia. Por quê? Porque ela pegava o vaso e colocava contra o sol, colocava contra a luz, colocava contra a claridade. E o brilho do sol, a claridade, mostrava a imperfeição do vaso. Então ela colocava o vaso de volta e falou assim: esse vaso aqui não tem muito valor. Eu preciso de um vaso sem cera, que deu origem da palavra sincero. Eu preciso de um vaso sem cera. Eu preciso de um vaso sem mácula. Eu preciso de um vaso perfeito. É isso que eu procuro. A aplicação dessa história poderia ser assim: Deus quer nos fazer perfeitos. Deus quer tirar todas as manchinhas, ou todas as areias, então Ele quer que a gente seja perfeito. Poderia ser isso, mas essa não é a aplicação. Porque nós somos perfeitos, imperfeitos. Nós somos imperfeitos. Não tem jeito. Existem muitas fissuras na minha e na tua vida. Existem muitas rachaduras, muitas imperfeições na minha e na tua vida. E Deus não nos cobra uma perfeição. O que Deus quer da gente nesse caminhar? Ele quer que a gente seja sincero. Deus não quer que a gente chegue perante Ele e fale assim: Deus, eu sou perfeito, olha, eu tenho total condições de estar aqui pregando perante uma igreja no domingo à noite. Não é isso que Deus espera de mim. Ele espera que a gente seja sincera, no sentido de você falar assim: eu estou cheio de rachadura, eu estou cheio de imperfeição, eu estou cheio de fissura, a minha vida está cheia de defeitos, Deus, e eu não quero escondê-los, eu não quero mascarar, eu não quero colocar cera, eu quero simplesmente ser sincero, eu quero ser verdadeiro, eu quero ser real. E quando a gente tem esse nível de sinceridade, de franqueza com Deus, aí começa o tratamento. Aí Deus fala assim: é isso aí, cara, você entendeu? É isso que eu quero. Deus não se relaciona com máscara, Deus se relaciona com pessoas. Deus se relaciona com a verdade. Ele quer ouvir de nós que nós somos imperfeitos mesmo. E a gente é cheio de imperfeição. Mas isso não quer dizer que a gente então tem que ficar do jeito que nós estamos, no estágio que nós estamos. Nós temos que admitir, ter uma vida sincero diante de Deus, mas ao mesmo tempo falar assim: Deus, me transforma. E Deus quer então nos ajudar a ser um pouco melhor a cada dia. Ele quer nos ir melhorando e fazendo cair as máscaras e tirando as nossas máscaras para a gente entender e ver que existe um grande líder, que existe um grande pastor, que existe um grande músico, que existe um grande evangelista, um grande profissional, pessoas com muito talento que Deus quer revelar, mostrar para nós. Mas para isso acontecer, nós precisamos então: Deus, está aqui um vaso cheio de imperfeição. Eu não vou colocar cera, eu não vou maquiar, eu não vou colocar máscara, eu me apresento como eu estou. Aí, quando a gente faz isso,
a gente entendeu o processo. E Ele quer essa jornada com a gente. Ele quer caminhar diariamente com a gente. Ele não quer nos expor perante pessoas para que as nossas máscaras sejam arrancadas, que a gente passe constrangimento, vergonha. Não, Deus quer agir com a gente, para a gente largar as nossas máscaras, a gente viver uma verdade. É muito melhor o que Deus quer da gente, e é muito melhor a gente ser imperfeitos de verdade do que fakes perfeitos. E hoje que a gente vê muito por aí, são fakes. São pessoas que querem aparentar um casamento perfeito, um relacionamento com Deus perfeito. Tantas coisas a gente vê. E que a gente sabe, muitas vezes, que aquilo ali é um fake, que aquilo é uma máscara. Na palavra de Deus diz que um dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Será um dia de uma grande festa. E o que Ele quer para mim e para você, que o nosso relacionamento diário, a gente largando as nossas máscaras e vivendo de verdade, é que quando chegar esse grande dia, essa grande festa, esse grande baile, a gente não seja barrados no baile. Que a gente seja convidados para entrar, vem. Você entendeu o processo, você caminhou comigo, você foi largando as suas máscaras, seja bem-vindo. E a gente vai estar lá com Deus, vivendo eternamente com Ele. Mas por enquanto nós temos um processo, nós temos uma caminhada e temos que entender que Deus quer trabalhar com a gente. E você que se acha imperfeito, seja bem-vindo. Você está numa igreja imperfeita, de pessoas imperfeitas, mas você vai servir um Deus perfeito que quer fazer de você a sua melhor versão. Nós vamos cantar mais uma música? Talvez você tenha vindo aqui pela primeira vez, você ainda não começou esse seu relacionamento com Deus, pode encarar essa mensagem como um convite para você. Primeiro, você entender que você é imperfeito mesmo, ponto, e você não precisa buscar uma perfeição. Você não precisa buscar tirar as areias, as imperfeições do vaso que é você, para você se relacionar com Deus, de forma alguma. Então você pode se dispor a Deus, se colocar diante dEle, se entregar a Ele do jeito que você está. E você ficar atento que diariamente máscaras vão ser tiradas de você. E você vai conhecer a versão que Deus conhece de você. Não mais o que as pessoas pensam de você, não mais aquilo que você pensa de você, mas aquilo que Deus sabe, pensa sobre você e aquilo que Deus quer fazer através de você.